o que faz a arte ficou várias possibilidades, não? Como dice, uma outra resposta, a questão de colocar uma questão, ou várias questões, levantar um problema, que é esse problema que a arte é para a filosofia, e no fundo, para todos nós, sejamos ou não sejamos filósofos. Então, a segunda pergunta que eu vou tentar trazer para você é o que é arte? Muito rapidamente, vou dizer para vocês, a filosofia contemporânea não está preocupada, na sua enorme maioria, por decidir o que é arte de uma forma total e absoluta para todos os tempos, para qualquer pessoa. O que faz a filosofia contemporânea, quando se pergunta o que é arte, é perguntar-se o que é que distingue a arte, tal como é feita, vista e pensada por nós, da arte que foi feita, vista e pensada pela Idade Média, ou pelos gregos, ou pelos egípcios, ou pelo homem pré-histórico. Isso está associado a uma questão que, pelo menos, se remete a Hegel. Lembram que Hegel dizia que a arte é algo do passado para nós? Ou melhor, dizia que a arte se apontava para além da própria, para o cristianismo e depois para a filosofia, e de alguma forma a arte modificava a sua essência, começava a ser outra coisa, já não ocupava o centro das nossas sociedades, como podia ser a tragédia para os gregos, ou a escultura para os gregos, ou como podia ser, sim, como podiam ser as pirâmides, as representações artísticas associadas às pirâmides, sim, para os egípcios. Hegel dizia, bom, o centro da cena agora está ocupado por outra coisa, não é? O pensamento racional e reflexivo, fundamentalmente pela filosofia e tal. A arte, continua a haver arte, sim, continuam a ter artistas, sim, mas eles já não fazem o que faziam antes, ou seja, ser o momento da consciência reflexiva da humanidade. Esse momento já não está nas mãos da arte, vai dizer Hegel. E a arte se abre um novo tempo, um tempo insignificante de alguma forma para Hegel, não é? Agora vai dedicar-se a falar dos sentimentos, vai dedicar-se a embellecer a vida cotidiana, mas isso não é tão importante como para que a filosofia perca tempo com a arte. Entende? Então, nesse sentido, Hegel vai dizer algo aconteceu aqui e um novo tempo para a arte começou. Depois de que Hegel falou, todo mundo ficou, digamos, um pouco revoltado. E praticamente todos os filósofos da arte, a partir de Hegel, tentaram responder sobre a essência da arte num sentido histórico. Quando se perguntaban o que é arte, en realidad querían preguntarse en qué está a arte en días de devir. Se está transformando en qué cosa a arte. Por ejemplo, Walter Benjamin, en ese texto extremadamente conocido que se llama A obra da arte na época da sua reproductibilidade técnica, Benjamin dice, olha, desde que inventamos a cámara de fotografía, desde que inventamos o cinema, as imagens mudaram. Mudou a forma en que son producidas, a forma en que circulan. Non só mudaron as novas imagens, as imagens feitas de fato pela fotografía ou pelo cinema. Mudaron inclusive as imagens feitas séculos atrás. A forma en que nós vemos uma obra, sí, do Renascimento non é a mesma forma en que era vista pelo Renascimento. Es así, para dizer Benjamin, as imagens perderon a súa aura. E iso abre a arte a un devir muitísimo interesante para Benjamin. Ele non se lamenta, sí, simplesmente. Ele traz um diagnóstico, se pergunta como é que chegou a acontecer isto com a arte e que está acontecendo agora, o que pode acontecer politicamente, sí, que pode trazer de novo para nós. Benjamin acredita que quase tudo. Benjamin acredita de fato que a arte pode, naquela época, 1936, que a arte podia salvar-nos do fascismo. Ele acreditou nisso, não é? As coisas foram muito piores do que ele poderia ter imaginado, mas a verdade é que quando nos perguntamos o que é arte, nos perguntamos o que está mudando. Benjamin diz a técnica. Por exemplo, Jacques Rancière, mais contemporâneo de nós, ele diz o que mudou é o regime em qual nós fazemos, vemos e pensamos arte. A arte estava consagrada a gêneros que tinham, digamos, objetos de representação específicos. Por exemplo, a tragédia, lembram Aristóteles? A tragédia fala de homens nobres, que os pinta de forma nobre, e há uma série de códigos para fazer uma tragédia. Vocês não falam de heróis e de deuses de qualquer forma. Por exemplo, não falam como falam do povão na comédia, regimes diferentes. Na nossa época, vai dizer Rancière, isso mudou. A arte na nossa época diz a glória de qualquer um. Qualquer um pode ser objeto da arte. Por exemplo, nós vimos no começo,
Pode aparecer pintada uma cena de trabalhadores descansando num domingo. E isso, sim, ter a máxima... Não é uma pintura histórica, entende? Não é Napoleão cruzando a Europa, sim, a ferro e fogo. Não, é um cara no domingo descansando, tomando um cimarrão, sei lá, entende? Isso passa a ser um objeto de arte. E isso tem consequências revolucionárias sobre a arte. Não só sobre a forma de fazer arte, porque agora os pintores podem pintar mais coisas, mas também sobre a forma que nós vemos a arte. A arte passa a formar parte de outro nível de consciência, de um nível de consciência que se emparenta, por exemplo, com a vida cotidiana, ou, por exemplo, se emparenta com a ordem das razões históricas. Essa é uma pesquisa que você pode procurar desenvolver com Jacques Rancière. Mas há outras formas de pensar esta mudança que teve lugar. Há um monte de autores. Hans Belting faz isso, por exemplo, um historiador e filósofo da arte. Por exemplo, Harold Rosenberg faz isso. Vou ler um pequeno texto disso. Assim, a pergunta o que é arte no fundo, e isso que vamos ver um pequeno, muito pequeno texto de Harold Rosenberg, um crítico de arte norte-americano, extremadamente interessante. O que faz a arte, a mudança que aconteceu na arte, faz que a pergunta sobre o que é arte se torne parte da arte, parte essencial da arte. A partir da época em que nós vivemos, faz pelo menos 150 anos, a arte é algo que não se reduz à técnica. Não é simplesmente como vou aprender a pintar com crayon, ou com pastel, ou com acrílico. Não é? Como é que vou dominar as técnicas de modelagem de arcilla? Não. A arte passa por perguntar-se o que é arte. Vou ler esse pequeno texto e depois vamos ver uns exemplos para que vocês pensem. A ansiedade da arte incorpora a liberdade da arte para redefinir-se a sua maneira. Ela está presente na persistente determinação dos artistas deste século de liquidar a arte como uma classificação de objetos e de redefinir a arte segundo as ações intelectuais dos artistas. Assim, o termo arte alargou-se para incluir objetos fabricados industrialmente, fotos instantâneas de sonhos, acontecimentos dentro e fora da tela, demonstrações de relações de cor e truques de ótica. Decisivo é quem faz, o que e por que razão o faz. O significado de tudo isso é que o objeto de arte persiste sem nenhuma garantia de identidade, como o que denominei de objeto ansioso. Segundo Harold Rosenberg, o objeto de arte, aquele objeto que se propõe como um objeto de arte, devia perguntar-se: sou uma obra-prima ou uma montagem de sucata? A ansiedade da arte é uma espécie peculiar de consciência. Surge não como um reflexo da condição dos artistas, mas como resultado da reflexão que eles fazem sobre o papel da arte entre outras atividades humanas. Onde essa ansiedade está ausente, poderá fazer a arte vir a existir. Onde essa ansiedade está ausente, nada poderá fazer a arte vir a existir. A ansiedade da arte é uma qualidade filosófica que o artista percebe como inerente aos atos de criação em nosso tempo. A ansiedade se manifesta, antes de tudo, no questionamento da própria arte. Põe em dúvida a grandeza da arte do passado. Será que foi tão grande realmente? Qual foi a grandeza? E qual é a grandeza dessa arte do passado para nós? A ansiedade da arte coloca em causa a capacidade do artista contemporâneo também para igualar essa magnitude da arte do passado. Portanto, a ansiedade é a forma pela qual a arte moderna se eleva ao nível da história da humanidade. É um reflexo objetivo da função indefinida da arte na sociedade atual e da possibilidade de que a arte venha a ser substituída por formas mais novas de expressão, sei lá, Facebook, de comunicação ou de estímulo emocional. A ansiedade está relacionada com a consciência de que a arte atual sobrevive nos interstícios da mídia popular, do artesanato e das ciências aplicadas, e de que o termo arte se tornou inútil para definir qualquer categoria de obra. Ou seja, que arte para nós hoje não significa nada, o termo arte. O que vamos fazer agora é ver umas imagens, podemos avançar, é ver que paradoxos se levantam. A que está associada essa pergunta ao que é arte? Pode avançar? Não, vamos avançar, desculpa. Depois, se querem, voltamos para as imagens. O que é para fazer? Para outro lado. Aí. Então, o que é a ansiedade da arte é o que define a arte contemporânea. Sim.
Ou seja, o fato de arte estar dividida. Ou seja, a arte contemporânea tenta extravasar os critérios clássicos que definiam a arte, as suas técnicas e os seus objetos, as competências para fazer arte e para apreciar arte. Tudo isso colocado em causa. Qual é o problema disso? Que isso traz enorme ansiedade. Por quê? Porque agora, quando um artista extravasa as fronteiras do que é arte, classicamente, já não sabe se está fazendo arte ou se está fazendo outra coisa. Por exemplo, não sabe se está fazendo arte ou entretenimento. Esta é o aviso. Sí, aqui trouxe um cartãozinho, né? Desculpe. Por exemplo, aqui tem uma piada. Vocês conhecem os pines? Como se chama isso aqui? Tiras. Sí, mas este conhecem? Ah, sim, isso. Charlie Brown. Não é? Da amiga de Charlie. Sí, saltando 40, 45. Diz. Aí, o que pensa disso, Charlie Brown? Bom, é muito bom, mas é arte. Mostra a seguinte, que é muito parecida. Aqui temos a nosso amigo, como se chama o cachorro? Snoopy. O Snoopy, fazendo um concerto, dança. Sí. No final, a nossa amiga pergunta novamente, mas é arte? Estes quadrinhos, sí, estas tiras, são de fato da época em que Harold Rosenberg escreveu seu texto. Os artistas começam a compreender que a arte pode chegar a perder-se entre outras formas que estão surgindo de comunicação, de afetividade, de transmissão de ideias, de representação da realidade. E o interessante destes quadrinhos é que, ao mesmo tempo que colocam uma questão no quadrinho, saltar a sogra é arte. Fazer este concerto em casa é arte. Não só se colocou naquela questão que está em todas partes. O que no fundo está fazendo o autor destas tiras, de Charlie Brown, é perguntando-se: o que eu faço? É arte, entendem? É uma dupla questão. O próprio cartunista está perguntando-se se ele, fazendo isto, que é extremadamente, e que é muito interessante, porque você vê como joga ele com os quadros, com a diferença, assim, por exemplo, como se expande o tempo, se isto é uma coisa muito interessante. Tem uma série de qualidades estéticas, se você quiser. Mas é arte fazer isto, porque antes um pintor não fazia isto. Vamos ao próximo. O anterior era um quadrinho. Isto é uma obra que, ao mesmo tempo, esta é uma pintura, não é? Acrílico, que mima, que tende a apropriar-se da linguagem plástica do quadrinho. E a questão que coloca, você tem que ler o quadro mais ou menos, mas Brad, querido, esta pintura é uma obra-prima, muito pronto, em breve, toda New York estará aclamando o teu trabalho, estará aclamando pelo teu trabalho. O que é interessante disto são várias coisas. Primeiro, que aquilo que antes era colocado em causa como forma de arte ou de entretenimento, porque o quadrinho que, claro, para a nossa época, 50 anos depois, quase todos nós estaremos de acordo que é uma forma de arte, não é? Mas naquela época, nem pensar. Neste quadro, a própria linguagem plástica do quadrinho é utilizada para produzir uma obra-prima que, pela sua vez, se afirma como obra-prima. Ou seja, aqui o problema é colocado de outra forma, porque qual é a obra? A obra está de costas para nós, não é? Nós não vemos, imaginamos, é apenas uma projeção, que a obra que eles estão a ver é exatamente a obra que nós estamos a ver, o que torna as coisas muito mais paradoxais. Mas bem que interessante, fazer arte, o que é arte na nossa época, é fundamentalmente uma pergunta. E uma pergunta cujas respostas só valem enquanto intensificam a pergunta, enquanto tornam a questão mais apremiante. Não há respostas, sempre perguntas. Vamos ver a seguinte. Outra obra onde estão pintando, não é? E onde nós não vemos o que se está pintando. Isto, assim, Rosenberg, que é o autor que eu li para vocês, diz que isto acontece na nossa época, mas Foucault nos mostrou que na época de Velázquez, esta pintura pertence a Velázquez, as relações de semelhança já estavam sendo colocadas em questão pela própria pintura, ou seja, que a arte, de alguma forma, colocava em questão os seus cimentos que tinham permitido evoluir a pintura durante séculos.
Mas vamos a ver la siguiente. Esta pintura é a mesma que a anterior. Esta é uma versão de Picasso. Uma das dúzias de pinturas nas quais Picasso tentou fazer a obra que tinha feito Velázquez, a quem ele admirava, não é? Para além de Goya, sí, o outro pintor que realmente Picasso admirava era Velázquez. Se você consegue reconhecer a mesma, o cachorro se reconhece, não é as meninas, aqui. Atrás, se vê tudo, não é? É interessantíssimo. Aqui está essa questão, não é simplesmente perguntar-se o que é arte, qual é a nossa relação com a arte do passado. Sí, é tão importante, temos que rendir punto simplesmente dizer, oh, Leonardo, Velázquez, aquilo é intocável, sim, ficamos de joelhos. Não, diga. Na literatura é o conceito de metalinguagem, né? De metalinguagem, a própria linguagem de apropriar-se, não é? Realmente uma das formas contemporâneas disto na literatura, de brincar com isto, é o Ulisses de Joyce, o Pierre Menard, de Borges, não é? Ou seja, há uma série de formas de falar do passado, ou seja, a pintura não é só uma pintura, é ao mesmo tempo uma interrogação sobre o que a pintura é, sobre quais são os seus limites. Não sei se isto soa para vocês. A filosofia não é justamente essa prática singularíssima que quando se pergunta sobre um objeto, se pergunta ao mesmo tempo sobre a possibilidade de pensar esse objeto e do que significa pensar esse objeto. É muito interessante. Ou seja, que a partir de uma pergunta sobre qualquer ente, se pergunta pelo ser. Bom, a pintura faz a mesma coisa, pelo menos tal como nós a pensamos. Isto significa que a arte se coloca como interrogação fundamental, se coloca ao nível da filosofia. Vamos. Uma coisa é arte, há várias tipos, por exemplo, arte ou entretenimento. Outra questão que se pode colocar é, quando nós fazemos algo, nós somos um artista ou um impostor. Este é o ponto mais álgido, o ponto mais difícil para vocês pensarem. Por quê? Porque nós não temos uma cultura artística na escola. Nas escolas, sim, dificilmente temos uma cadeira de artes. E quando essa cadeira existe, quando essa disciplina existe, é em geral para fazer presentes para o Dia das Mães. Entendem? Uma porqueria com, sei lá, você entende essas coisas que faziam. Um cinzeiro quando ainda se fumava, não é, no mundo. Para a mãe. Essas porquerias que depois os pais deitam fora, sim, discretamente, porque nem eles que fazem. Mas a escola poderia dar-nos uma formação artística muito melhor. Na medida em que nenhum de nós, nem vocês, nem eu, tem uma educação artística que preste, nós, sim. Não é? Por exemplo, isso, eu já tinha ouvido isso em vários lugares, e que na hora de aula de arte dão catequese. Não é inocente isso, entende? A arte surge como nós a pensamos no momento em que a religião se retrai no mundo. Tudo bem. Mas imagine, nós não temos uma cultura artística. Então, quando nós vemos experimentações artísticas, quando aparece algo que nós não reconhecemos como a Mona Lisa, entende? Ou como Guernica, algo claramente artístico para nós, então começamos a pensar, isso também faz ao meu filho, entende? Isso faz qualquer um, entende? No fundo, há uma desconfiança perante a experimentação artística. A mesma desconfiança sentem os professores mais velhos de você quando dizem, eu quero fazer uma dissertação sobre Derrida. Dizem, não, Derrida, que é isso? Tem que fazer sobre Kant, uma coisa mais clássica, entende? Bom, entendem que aí, porque você tem uma cultura filosófica alargada que lhes permite aproximar-se da experimentação. Em arte não temos isso. Então surge, quando um artista propõe algo novo, surge o risco da impostura. Esse risco não é só para o espectador, é também para o artista. O artista sabe que pode pisar no vazio. Vamos ver uns exemplos. Arte ou não arte? Sim, como se chama? Um ponto para aqui, ao menos de 1000. Ninguém de nós se colocaria em dúvida que isto é uma obra de arte, não é? A verdade é que não era assim. Sí, estaban extremadamente pintadas de cores de cartón postal, ¿entienden? Brillantes, tiene abrazos, ¿no es? Tudo bem. Realmente, si nos ofrecesse uma reconstituição da Venus de Milo, nós não gostaríamos tanto, mas é estranho isso. Fazendo. Arte ou não arte? Sim. Muito fácil. Fazendo. Arte? Desculpe. Si todos están en arte, estoy... Rosa. ¿Qué hayan? ¿Hay alguien que ya comienza a sentir incómodo con estas cosas? ¿No? Arde París numa garrafa de vidro. A obra não é o vidro, entenden? Não é a forma do vidro. Isso você arranjava em qualquer farmácia na época.
A obra é o ar de París que está contido nessa obra. Arte ou não arte? Vamos próximo, não. Arte ou não arte? Entendem? Uma caixa de sabão em pó para lavar a roupa. Arte? Próximo. As estantes de casa. Então, o que aconteceu aí? Até o momento em que a questão sobre a arte, o que é arte, começa a surgir no século XIX, existe claramente um ar de família. Entende? As obras, de alguma forma, mesmo esticando um pouco os limites, respeitam os códigos, as tradições. E nós reconhecemos claramente que é uma representação de um homem ou de uma mulher, mesmo nas coisas mais extravagantes, não é? Por exemplo, nessa escultura que pertence aqui, não quero errar o nome porque não é muito comum. Por exemplo, na escultura de Bocchioni, esse homem todo fortão que está avançando assim, de bronze. Mesmo aí nós reconhecemos uma figura e pensamos, pronto, uma escultura, é radical. No ovo de Brancusi, nós dizemos, o que é isso? No ar de Paris, parece que estão fazendo uma brincadeira. Um Victorio, que se chama de Fonte. Então, que é isso, entende? E no minimalismo, ou na obra na Caixa de Sabão, que é uma obra de como se chama? Andy Warhol, não é? Que é uma caixa de sabão em pó, que imita exatamente uma caixa de sabão em pó da época, que se vendia no supermercado, mas aí está feita de contraplacado. Bom, parece que, o que é isso? É arte ou impostura? A verdade é que o que fazem esses objetos é colocar em causa a nossa noção de arte. Esses objetos não são uma resposta ao que é arte, são uma pergunta. De alguma forma, perguntam. Por exemplo, a caixa de sabão em pó. É suficiente? São suficientes as qualidades materiais de uma obra para distinguir uma obra de arte de um objeto de consumo, de uma mercadoria? A obra de Andy Warhol, essa caixa de sabão em pó, não responde, coloca a questão. Alguns críticos acharam que sim. Por quê? Porque coloca a questão. Como coloca a questão? Diz, não é suficiente descrever sensivelmente a obra para saber se é uma obra de arte ou não. Não há ar de família entre essa caixa. Essa caixa se parece mais a uma mercadoria que se compra no supermercado que uma escultura assim, que a Vênus de Milo. Como? É uma crítica aos limites que se impõem à arte. O Mictório, de Duchamp, o título artístico dela é Fonte, foi enviado a um salão dos recusados, ou seja, um salão que fizeram os artistas que eram recusados num salão muito clássico que havia na época em Paris. Duchamp pensa, eram amigos dele, aqueles que organizavam, eles diziam, é suficiente enviar uma obra, uma por pessoa, que nós aceitamos tudo. Então, Duchamp diz, vou enviar um Mictório. Envia isso e assina com um nome falso, Mut, R.Mut. E os amigos dele recusam. ¿Sí? Mas será uma obra para ele. Por quê? Porque, primeiro, tem um ar de família com as fontes, não é? Só que é um Victorio, as mulheres estão fora disto. Mas os homens, quando entramos num banheiro e vemos um Victorio, como esse que está aí, mijamos. Nem pensamos duas vezes. Brincamos com as bolinhas de naftalina. Mas é isso. O sentido do Victorio está completamente sobredeterminado. Agora, se aparece no meio do museu, num pedestal e numa posição invertida, aquilo é como um cortocircuito. Depois de ver essa obra por primeira vez, cada vez que entro num banheiro de homens, ¿sí? Eu fico contemplando aquilo como se fosse uma obra de arte e penso, mijar ou não mijar, não é? E eventualmente os pensamentos que eu tenho vão para além de ler os telefones, não é? Que existem acima do Victorio. Eu vejo pensando outras coisas. Isso é muito interessante. O Duchamp tem outra obra, não é? Um cartão postal da Mona Lisa. Ele fez um bigode. Você conhece a Mona Lisa, não é? Quando vem a Mona Lisa, que vem? Um sorriso. Lembra? O sorriso a Mona Lisa é o sentido da Mona Lisa. Mas Duchamp fez um bigode num cartão postal. Não um cartão postal. Eu vi o cartão postal. Quase todo o Ocidente viu esse cartão postal. Depois, Duchamp fez outro cartão postal. O que fez nesse outro cartão postal? Nada. A Mona Lisa aparece sem o bigode. Só colocar atrás Mona Lisa barbeada. Agora, nós não conseguimos olhar para a Mona Lisa sem pensar que ela fez da barba, entende?
sentimos a una interrogación sobre cuáles son las relaciones con el pasado. ¿Cómo podemos renovar esa obra que hoy no significa nada para nosotros más que o sorriso o a ocasión para tirar una fotografía al lado de ella? ¿Ven? Como a gente, yo fui a las cataratas no final de semana y a gente no va a ver las cataratas. A gente va a procurar spots para tirar fotos en las cataratas, ¿no? Cosa que podría hacer con el Photoshop tranquilamente en casa, sin molhar, sin comprar capa, que no verás en tu casa, por una capa. Entonces, a questão é essa, a arte comienza a colocar en causa esas cosas. Con las otras obras, por ejemplo, con el minimalismo, de una tentativa de explorar a plasticidad propia de ese medio que es escultura, ¿no? Algún volumen, espacio. Desaparece todo tipo de representación. Aquí la única cosa que tenemos es un ritmo, una materia, una plasticidad, una forma, brincando con nuestra sensibilidad, ¿no es? Mas desaparece aquella idea de arte en cuanto a representación. Como digo, yo no estoy aquí para decir si esto es arte o no es arte. Estas obras ya son clásicas. Para no ser difícil pensar la cultura del siglo XX en estas obras. Mas en su momento fueron revolucionarias y corrieron el riesgo y muchas veces fueron juzgadas en cuanto a mera impostura. ¿No? ¿Amas alguna cosa? Tercero caso. Sí, vamos a avanzar. ¿Arte o no arte? ¿Sí? Ok. ¿Arte o no arte? ¿Qué es esto? ¿Una pintura dónde? No, una caverna, en los muros de la caverna en este caso, ¿no es? Próxima. Mouse. Sí, vamos próximo. ¿Arte o no arte? ¿Por qué no? Es la misma cosa. Esto se llama, ¿ustedes saben algo de graffiti? Tagging se llama, ¿no? Cuando ustedes simplemente colocan a voz asignatura, como diciendo, aquí estive eu. En este mundo que apaga todo, ¿sí? Todo rastro que nos despersonaliza completamente, un cara, un adolescente, dice, aquí estive eu. Como el anterior, aquí estuvieron menos. Para nosotros esto es un objeto así. Nos gastamos fortunas en este momento para mantener estas cosas vivas. Ahora, hacemos todo lo posible para apagar eso. No queremos rastros de subjetividad, no queremos rastro de alguien que dice, yo estoy aquí, que llama nuestra atención. No, ainda no, vamos a eso. O tagging es la forma más problemática de todo esto, podemos hablar ahí. Nos vemos como crimen, algo que los grafiteros, y no solo yo, por ejemplo, vemos como arte. O tagging es la forma más simple. Nos estaríamos dispuestos a pensar que esto, que un ejemplo muy interesante de Wild Style, es una forma artística. De facto, hoy las ciudades comienzan a pagar a artistas, por ejemplo, a Banksy, para que haga alguna obra de estas en Londres, porque hay gente que viaja pelo mundo para ver arte de rúa. Arte de rúa no necesita ser simplemente un yo estive aquí. Puede desenvolver formas que, por ejemplo, tornen lo cotidiano más interesante. Por ejemplo, que nos tiene un sonriso. Esta obra es de, no voy a preguntar porque son extremadamente desconocidas. Esta es una obra de Stick, ¿sí? Que es un artista europeo que ha prendido ciudades enteras aprovechando elementos de propia paisaje urbana, en este caso Ocana y tal, para hacer estos monequillos. Lindísimo, van a ver esto en la neta interesante. O por ejemplo, esto, que, disculpen, este Stick, este es un autor, un artista de rúa portugués, ¿sí? Que él no pinta, él pega un martelo y comienza a partir las paredes que ya están caídas, están derruindo, y consigue hacer estas cosas. Él no pintó nada aquí, ¿entienden? Él simplemente tiró y consigue hacer esto, que es de facto de una belleza increíble. Evidentemente que aquello que tiende a hacer la policía es pasar nuevamente con cemento blanco que va a apodrecer rápidamente, porque le no van a arranjar la pared, cosa que ya le valió un dinero, ¿no? Y van a pasar por esto por encima. Este tipo de cosas, ¿sí? Están en un límite entre lo que es arte y el crimen, entre destruir el espacio urbano y traernos una experiencia estética. Eso llega a un límite básico. Puede pasar. O inclusive en esta forma, ¿no? de stencil, que es muchísimo interesante, donde el propio artista traza esa pregunta de que nos falamos, que define la modernidad artística. Porque ese graffiti, ese stencil dice, esto no es arte. ¿Sí? Es así como nos apelamos. Esto atinge su máxima expresión problemática en el caso de las esculturas y las estatuas que son grafitadas. Entienden que son dos formas diferentes
de posicionarse perante a arte pública, o espaço público, e também duas formas diferentes de pensar a relação com o passado, sim. Mas essa arte streaming, por exemplo, não parece ser hoje que quando a gente se vê diante de algo artístico, né, de uma obra de arte, a gente tem aquele primeiro assombro ou diante de alguma coisa que você não conhece. Sim. Em certo momento fica um limite tão tênue entre crime que parece que nos machuca, Sim. nos afeta a ponto de parecer criminoso. Esto é algo que quase todos nós aceitaríamos, não é? Isto forma parte das nossas vidas. Agora, e quando fazem isto acima de uma... Quem é aqui o herói do Paraná? De que são as esculturas, as estátuas aqui nas praças? Sei lá, do labrador, sim, há uma estátua, um labrador assim, e vem alguém e faz... Claro. Leminski, poeta. Não, mas Leminski gostaria de ser grafitado por cima. Imaginem então um herói, tipo, uma estátua do trabalho do campo, dois bois gigantescos, né, um arado, e alguém vai e faz um grafite acima. Isso é algo que nos choca, mas o que está chocando aí, o que está esbatendo, são duas ideias de arte diferentes. Uma arte como era até o século XIX. Claro que isso continua a fazer-se, não é? Se paga muito bem por fazer dois bois, em um estilo bem claro, bem representativo, que ninguém duvide que é um boi e que não é outra coisa e tal. E outra forma de arte que simplesmente quer deixar uma marca no espaço urbano, chamar a nossa atenção, despertar um sorriso, e lembrarmos que... Até a ilha. Sim. Então, mas a verdade entendem que se gasta fortunas por fazer bois com arados e não se investe nada nos artistas de rua, na possibilidade de que eles eventualmente atinjam novos lugares para expor. Vamos à próxima.